A impressão que temos agora é que vamos seguir numa questão de perseguição, de dificuldade ao povo de Deus. Vamos ler, verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. A abominação desoladora, como vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de 1000 anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus, privando-as do acesso ao princípio da aliança mencionado no verso 22. Então vamos ler aí o verso 31, colocando aí essas observações. Diz assim: dele, do poder papal, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O sacrifício de Cristo é rebaixado e praticamente anulado, pois o que tem valor é a missa. Ali a morte de Cristo é realizada novamente. O padre toma lugar do sacerdote celestial ao ouvir, perdoar e absolver as pessoas do pecado. Isto é abominação. Então vamos colocar aí com as minhas palavras, uma paráfrase, né? Seria o seguinte, o verso 31. Roma Papal profanará o santuário celestial, tendo em vista que a cada missa tenta realizar novamente o sacrifício de Jesus na cruz. Também o ministério de Cristo é deixado de lado, pois quem passa a perdoar os pecados é o clero. E até mesmo a intercessão de Cristo foi colocada em segundo plano, tendo em vista que Maria e o panteão de santos são os intercessores para os fiéis católicos. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Verso 34. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. O verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Inquisição, Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a apostasia, a blasfêmia, a feitiçaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII, na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Então a Inquisição ainda continua? O departamento ainda existe? O atual é esse senhor aí, Fernandes, Victor Manuel Fernandes. É um cardeal, né? E ele foi nomeado recentemente, né, como prefeito da doutrina da fé, né? Que é o nome que deram agora, o nome mais bonito. Né? E numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, esse cardeal eleito, Victor Manuel Fernandes, na verdade o nome completo é Victor Manuel Fernandes de la Plata, nomeado pelo Papa Francisco prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que a fé é salvaguarda, sobretudo se crescermos na sua compreensão, mantendo-nos vigilantes. O departamento continua. A qualquer hora pode ser acionado de novo. Na verdade, Apocalipse 13 diz que vai ser acionado de novo. O livro Grande Conflito diz que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior fervor do que anos atrás. Os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir um melhor entendimento com Roma. A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infabilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas
considera ela estar no direito e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior e, de pronto, ressurgirá a tirania e perseguição. O departamento está lá, pronto para ser atuante novamente. É triste dizer isso, mas é verdade. E vai acontecer. Apocalipse 13 é o cumprimento desse departamento vindo novamente, né? Aos violadores da aliança, ou seja, a igreja que se afastou dos princípios de Cristo e se uniu ao paganismo, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Muitos foram levados ao engano pela promessa de poder e riqueza, mas o fiel povo de Deus continuou firme, apesar da intensa perseguição. Aí vem o verso 33. Vamos colocar aí também os personagens e a história. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Os valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes que preferiram morrer a abdicar da sua fé. Por algum tempo, 1260 anos de supremacia papal. O verso 34 agora com um pouco da história sendo introduzida, e você vê aí em parte branco o texto bíblico e em parte laranja justamente essa história, para a gente entender o que quer dizer o verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Através dos anos de perseguição e apostasia descritos no verso 33 e 34, Deus repetidamente mandou socorro a seu povo. Um pequeno socorro, na pessoa de líderes que falaram em meio às trevas, chamando o povo a um retorno aos princípios das Escrituras. Entre eles, alguns como os ministros valdenses no século XII, John Wycliffe da Inglaterra no século XIV, John Hus e Jerônimo de Praga no século XVI. Muitos outros, não menos importantes, ainda poderiam ser citados, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E agora o verso 35, com esse conhecimento que a gente tem. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O fim da perseguição estava determinado na profecia de Daniel 7:25 e Apocalipse 12:6 e 14. Ela duraria 1260 anos, de 538 a 1798. E como é que a gente poderia, então, contar essa história com as nossas palavras, numa paráfrase, os versos 32 a 35. Olha aí como eu contei. Roma papal se afastaria cada vez mais dos princípios deixados por Cristo e muitos seriam enganados por ela. Mas o povo de Deus continuaria forte e ativo e ensinariam a muitos sobre a verdade da palavra de Deus. Embora Deus prometera enviar socorro ao seu povo, muitos seriam perseguidos, provados e selariam a sua fé com a própria vida. Mas essa perseguição teria um tempo para terminar, 1260 anos. Essa perseguição terminou em 1798 com a prisão do Papa. Tenho dito aqui profecia, história escrita antecipadamente.